Olá, bem-vindos ao Iter Processualis. Nossa proposta, já foi exposta anteriormente, é examinar os fundamentos do processo civil. Nós estamos muito preocupados com as raízes do processo civil. Nós notamos que o ensino do direito hoje deixa a desejar, em razão da proliferação das faculdades de direito. Eu me lembro de um artigo escrito pelo grande administrativista Caio Tácito sobre o ensino do direito, em que ele, há vários anos atrás, falando para advogados, dirigindo-se a advogados, ele observava que havia um problema sério no ensino do direito, a preocupação excessiva com a legislação, com textos, com jurisprudência, mas sem preocupação com o raciocínio jurídico. Ele enfatizava, então, a necessidade de raciocinar. As pessoas precisam raciocinar. E, para isso, evidentemente, é necessário também conhecer as lições dos clássicos e refletir sobre elas. Então, a reflexão, o raciocínio são indispensáveis. Fala-se muito na epistemologia, a teoria do conhecimento, então a preocupação com os princípios, a preocupação em verticalizar as noções. Nós não podemos ficar apenas em noções periféricas, em testes de escolha múltipla. É preciso raciocinar, como advertia então o grande Caio Tácito. Vamos então hoje conversar um pouco sobre a tutela provisória, mas antes disso eu não posso deixar de registrar que Beth e eu recebemos com amável dedicatória o livro da colega Roberta Gemente, que em dissertação de mestrado sustentou contra a jurisprudência dominante a possibilidade ou admissibilidade do mandado de segurança para pleitear efeitos patrimoniais pretéritos. Então eu tenho aqui, eu acho que na livraria do advogado, eu não sei se eu tenho aqui, eu vou mostrar, espero que dê para mostrar aí a capa do livro da Roberta, nossa Roberta Gemente, Ela está no escritório do José Eduardo Soares de Mello, que foi meu colega nas arcadas, no longínquo ano de 1965, na São Francisco, então, no Largo de São Francisco. José Eduardo Soares de Mello, grande tributarista, e agora a Roberta com esta obra que certamente vai ser muito bem recebida. Então, parabéns para ela, em meu nome, em nome da Beth, que está comigo aqui, nessa nossa parceria, para tratar de alguns aspectos sobre a tutela provisória. É evidente que esse é um tema muito rico, muito complexo. Haveria necessidade, talvez, de umas 15 aulas ou 15 sessões de trabalho, como a gente costuma dizer nas atividades acadêmicas. Seriam 15 sessões, cada sessão com 4 horas. Então, veja, é impossível, é claro, pretender resolver os problemas aí todos da tutela provisória. Algumas coisas mais recentes, algumas questões mais atuais, que eu gostaria, então, de suscitar. Para falar sobre a tutela provisória, é preciso partir da noção de tutela jurisdicional. Tutela jurisdicional é uma expressão que substitui hoje prestação jurisdicional. Por quê? Porque a prestação jurisdicional não tem o conteúdo da tutela jurisdicional. Por quê?
na prestação jurisdicional, o que nós temos, em última análise, é o serviço judiciário. O juiz pode dar 1.000, 2.000 sentenças e, no entanto, não conceder a tutela jurisdicional, que tem o sentido de proteção jurídica. E a tutela jurisdicional foi estudada por grandes processualistas, um dos quais, Proto-Pisani, Andrea Proto-Pisani, que alguns pensam que é mulher e não é, né? O italiano Andrea Proto-Pisani defendeu a posição conhecida como tutela jurisdicional diferenciada. O que ele pretende dizer? Que existe a necessidade de sumarização do processo para atender às situações do direito material, às situações de crise do direito material, como ele diz, né? Então, a tutela tem que ser diferenciada. E uma das espécies de tutela diferenciada é justamente a chamada tutela provisória. Expressão que, a meu ver, não é a mais adequada, porque uma liminar de despejo também seria uma tutela provisória, não é? Uma liminar possessória também. Então, acho que o legislador pretendeu, com a denominação tutela provisória, abranger todas as espécies de tutela provisória, mas não conseguiu. A tutela inibitória, por exemplo, não está ali, né? Junto com a cautelar e antecipada. Ela vem lá na frente, quando o legislador fala em inibir, né? Muito bem. Mas a ideia, então, é a sumarização. Agora, um dos problemas principais da tutela provisória é saber se, de fato, o legislador conseguiu a unificação da tutela de urgência. Porque nós acompanhamos toda a discussão, não é? Entre cautelar e antecipada, falava-se às vezes em cautelar satisfativa, o que era uma expressão muito criticada pelo saudoso professor Donaldo Armelin, não é? Porque o que é cautelar não é satisfativo e vice-versa, não é? São coisas diferentes. Só que o legislador teve a pretensão de unificar e não conseguiu, pelo menos totalmente não, porque há dois procedimentos, né? Cautelar e antecipada. E também a tutela da evidência que vem aí à parte, né? Agora, o problema então é saber como resolver as dificuldades de ordem prática, né? Porque será que se o autor errar na indicação, né, do tipo de tutela, o juiz pode mudar o seu pedido ou dar ao pedido a qualificação adequada? Olha, João, isso eu acho muito importante, porque a cautelar, como você disse, é diferente, completamente diferente de uma tutela antecipada. E a diferença está numa coisa chamada probabilidade. Porque a probabilidade do processo da cautelar, da medida cautelar, ela é diferente da probabilidade da medida da tutela antecipada. Então haveria graus de probabilidade. Exatamente. Né? Então, que o legislador não acolheu. Não acolheu, mas há uma grande diferença. E essa probabilidade, ela foi escrita já no século XIX por Malatesta, onde ele, quando discutia a certeza, a verdade e a probabilidade, e a certeza e a verdade são importantes, mas a probabilidade é o nosso caso agora, me parece que são graus. Então, existe a probabilidade mínima, a média e a máxima. Assim diz Malatesta. Sei.
E a probabilidade para a cautelar é diferente para a tutela antecipada. Porque para a tutela antecipada, o grau de probabilidade tem que ser muito maior do que... É o que eu penso também, mas nem todos aceitam isso. Eu acho que não é? Que não há razão para distinguir, a tutela de urgência é uma só e tal. Eu penso que não, né? E um exemplo aí, rápido, seria a busca e apreensão. A busca e apreensão tem caráter satisfativo se eu obtenho busca e apreensão. Eu tenho antecipação de algum efeito, né, do mérito? Não. Agora, uma internação hospitalar, por exemplo, é claro, aí tem plena satisfatividade. Então, eu não vou dizer que é uma cautelar para fazer intervenção, cirúrgica ou internação, e sim tutela antecipada. Agora, aí Beatriz, tem um problema que é o seguinte, se o advogado relata na inicial uma situação de tutela antecipada, mas pede a cautelar, o juiz pode mudar o seu pedido ou dar outra configuração? Bom, na minha opinião, por quê? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Mas desde que haja o pedido do autor. Não, mas ele pediu cautelar e o juiz diz, bom, aqui não é cautelar, aqui é tutela antecipada. Sim, eu acho que ele pode fazer mas isso. Com fundamento em na quê? fungibilidade. Pois é. Pois é. Aí que está o problema. A lei não é expressa sobre a fungibilidade, mas... Mas escuta, a lei também não era expressa antes, no Código passado, de 73, no caso dos recursos, se cabia agravo ou apelação, tinha uma discussão terrível. Qual era cabível, qual não era. E acabou prevalecendo a fungibilidade. Exatamente. Né? Desde que não houvesse erro grosseiro ou má fé. Né? Também não é... Bom, você pede um absurdo, se a lei é expressa dizendo que cabe agravo, vem lá o sujeito e entra com apelação. Então também, mesmo antigamente, não se admitia se houvesse erro grosseiro. Sim, né? Então, esse que é o problema maior, da fungibilidade. Só, nesse caso, se houve, no meu entender, se houve pedido... Ele pediu tutela, equivocadamente chamou de cautelar. Então, o juiz fala, não, aqui você descreve uma situação de tutela antecipada, sim. Você prova que tem direito, por exemplo, ao seguro-saúde, tem direito à cirurgia, então eu vou conceder para você a tutela antecipada, e não a cautelar. Né? Isso no exemplo que você deu. Agora, eu penso assim, eu acho que pode, por uma razão. Primeiro que houve o pedido do autor. Ele errou na nomenclatura, mas o juiz sentiu que a substância está certa. Então, pôde haver a substituição. Correto, muito bom. Olha, a gente poderia estender isso, sim. Né? Mas são tantos os problemas. Agora, me ocorre, por exemplo, saber ou discutir o seguinte, se... na concessão da tutela provisória, o juiz pode exercer um poder discricionário. Acho que nós já mencionamos alguma coisa antes, né? Porque o juiz pode dizer, não, eu não vou conceder aqui porque não é conveniente, não é oportuno, né? Não cabe a discricionariedade, né? Penso, há uma tese de doutorado do professor Jorge Zabudi, que esgota a matéria. Não se admite discricionariedade em nenhuma hipótese no processo civil. Ele é categórico. Ele diz, onde há discricionariedade, não há jurisdição. Onde há jurisdição, não há discricionariedade. E eu acho que no caso da tutela provisória, não cabe a discricionariedade. Você concorda? Não, exatamente. E tem mais. Eu não concordo com o juiz
lendo toda a inicial e não havendo pedido de tutela antecipada. Não, aí, assim, aí na casa de omissão, se é tutela de ofício, eu não estou dizendo a discricionariedade. A discricionariedade, eu, em hipótese alguma, não, por quê? Porque falta uma coisa. Porque o juiz tem que ver a necessidade do pedido. E não a conveniência. Não a conveniência. Exatamente. Aliás, já falamos aqui sobre isso. É importante fixar essas noções, verticalizar as coisas, né? Porque as pessoas dizem, não, talvez o juiz possa, por conveniência, oportunidade. Não, não pelo seguinte, porque o autor precisa, em qualquer hipótese, demonstrar o interesse de agir. E são elementos do interesse de agir a necessidade da tutela pleiteada e a adequação do provimento. Lição do professor Dinamarco, que já foi mencionado aqui, que é sempre citado, né? Então, eu acho que essa questão podemos ir adiante. Não cabe, enfim, a discricionariedade de jeito nenhum. Outra coisa outra dificuldade, eu diria, não dificuldade, outro aspecto relevante é o da fundamentação da decisão, né? Algumas decisões são lacônicas, presentes os requisitos, presente a probabilidade do direito, concedo a tutela, né? Isso é decisão nula. O Código de Processo Civil atual, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais, não só da sentença, mas das decisões judiciais, ele impõe vários requisitos, né? Mudou a disciplina, portanto, do Código nessa parte, né? A sentença ou qualquer decisão judicial precisa ser adequadamente fundamentada. A fundamentação das decisões, ensinam os mestres italianos, né, é indispensável para o próprio Estado constitucional, Estado de Direito, né, enfim, democrático e tal. Por exemplo, o Tarufo diz até que a fundamentação é necessária para permitir o controle exercido pela sociedade sobre as decisões judiciais. Ele defende, né, a possibilidade ou direito que tem, afinal, os cidadãos, de controlar as decisões judiciais. Agora, tem um colega dele, o seu Montesano, Luigi Montesano, que não concorda integralmente com isso. Ele diz, não, controle pela sociedade sobre as decisões judiciais, então a sociedade substituiria, não é, o juiz e tal, como é que é isso? E o Montesano diz, não, o controle que existe é do ceto jurídico, ceto é C-E-T-O, não é? Seria uma pequena corporação, um pequeno núcleo de pessoas, né? Então, aquelas pessoas que estão em torno, digamos assim, das atividades judiciárias, né? Os juízes, promotores, advogados e tal, esses exerceriam um controle, né? Ou mesmo os professores de direito, um controle porque eles criticam as decisões e tal, portanto a fundamentação é indispensável para isso, né? Agora, aqui é importante lembrar um outro grande clássico, né, do processo civil, que foi Mauro Capelletti, né? Mauro Capelletti diz que, o Tarufo, ainda o Tarufo, eu falei do Tarufo, né, e do Montesano, ainda o Tarufo, quando fala sobre o senso comum e o raciocínio do juiz na sentença, ele tem páginas admiráveis. Ele diz o seguinte, que a sentença do juiz não se exaure no direito. Existem muitos outros elementos que o juiz leva ou deve levar em consideração. São elementos fáticos, são elementos até linguísticos, elementos de argumentação, enfim. O mundo do direito, ele diz, não é estático, né? E não está preso simplesmente a normas
Mesmo porque aí entra então a questão da teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, ou da quarta dimensão do direito, de Eduardo Mesquita, já falamos sobre isso, né? Mas o Tarufo, não é? Nessa página sobre senso comum e raciocínio do juiz, ele mostra toda a complexidade da sentença e chama atenção, portanto, para a necessidade de fundamentação, né? Agora, um outro problema que poderia ser suscitado aqui, não é, Beto? Nós estamos aqui, sim, você na verdade, conversando... Estava falando do Mauro Capelletti. Sim, mas Capelletti tem as brincadeiras aí com os processualistas. Antigamente se dizia, eu gosto do Capelletti Comolho. Comolho é outro processualista, Luigi Paulo e não Paolo, como dizem, né? Luigi Paulo Comolho. E aí, então, vem um terceiro e brinca ainda mais, diz, Capelletti Comolho al dente, porque tem um processualista chamado Vittorio Dente. Então, veja, acabamos, né, brincando aí com essas coisas que são, na verdade, sérias, né? Mas, prosseguindo aqui, seria interessante mencionar uma outra questão muito atual e muito complexa, que é justamente a da tutela antecipada recursal, né? Nós temos na nossa atividade forense várias experiências, não é? Em que o juiz profere uma sentença de procedência e, pelo Código de Processo Civil, a parte vencida interpõe apelação e a apelação tem o duplo efeito como regra, né? Tem as exceções lá, mas como regra tem o duplo efeito. Agora, essa questão foi discutida por ocasião da reforma do Código. Havia uma proposta para mudar isso, mudar. A apelação, como regra geral, deveria ter só efeito devolutivo. E o professor e desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho defendeu tese de doutorado com o título Apelação sem efeito suspensivo, não é? Tese que foi publicada, inclusive, apelação sem efeito suspensivo, né? Entretanto, não prevaleceu, quer dizer, a lei acabou repetindo o que já constava do código anterior, né? Agora, não sei, Beto, você concordaria com uma mudança aí do código e tal, sim, né? Eu acho importante. Para retirar o efeito suspensivo? Sim, porque, veja só, um autor ingressa em juízo tal, e o juiz profere a sentença. Uma sentença maravilhosa, muito bem fundamentada. Uma sentença de procedência ou improcedência? Calma, não cheguei lá. Vamos lá. Quer saber ele profere uma sentença maravilhosa, bem fundamentada, uma sentença favorável ao autor. Sim. Aí, no prazo da apelação, vem o réu, em uma lauda, ele repete tudo aquilo que ele falou na contestação e que já foi, pela sentença... Já foi rejeitado. Já foi rejeitado e suspende tudo. Acabou. Aí tem que esperar quanto tempo para ser resolvido esse processo? Exato. Então a solução seria a tutela antecipada, né? Tutela antecipada. Em casos excepcionais. Com Aliás, certeza. eu me lembro que o professor Rogério Licastro Torres de Melo, né, defende essa posição e escreveu até a respeito, eu até levantar esse artigo, vou falar com ele para a gente voltar a discutir, né? Então, você lembrou bem esse exemplo da apelação protelatória, né? Sim. Bom, e uma última questão aqui, já que o tempo está avançando, infelizmente, né? Não vamos falar muito tempo aí, para não cansar também
os amigos aí, é saber se admite ou não a tutela de ofício, né? O autor não faz o pedido de tutela, mas pela descrição da inicial, caberia tutela antecipada, por exemplo. O juiz poderia conceder de ofício ou não? Eu, na minha opinião, não. Na minha tese, eu digo que o juiz tem vários poderes. Os poderes instrutórios do juiz são inúmeros, mas a legislação não permite. Por quê? A necessidade... Não, aí não seria poder instrutório, quer dizer, poder de alterar. Sim, bom, ele não pode alterar, porque não houve pedido do autor. Então estaria em vigor o princípio dispositivo. Exatamente, nessa parte. Isso, né? por força do princípio dispositivo. Que, aliás, é a sua tese, o princípio dispositivo. Então a sua opinião só pode ser essa, de não admitir, né? Mas tem uma coisa. No que diz respeito ao direito de família, onde envolve menores, idosos, pessoas com deficiência, etc. e tal, ou, né, não se fala mais pessoas com deficiência, mas todo mundo entende o que eu quero falar. Tá certo. Nesse caso, aí eu acho que a necessidade... Bom, aí é uma peculiaridade, são Exato. Direitos indisponíveis, o próprio na verdade, código dá uma orientação para isso e tal, para os direitos indisponíveis. A atividade jurisdicional nas varas de família tem as suas peculiaridades e não somos, eu pelo menos não sou especialista nisso, sou especialista na minha família, ou na nossa família, mas é no direito de família, né? Exatamente. Então vamos ficar por aqui hoje, já que é sempre um prazer renovado, né? Falar com o pessoal, saber que alguns estão se interessando, estão mandando mensagens e tal. E desejo então boa noite a todos aí. Muito obrigado. Tchau.